Ok, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Tahiti Sem Fronteiras. Hoje, eu, Estevão Ribeiro, junto com os professores Marcos Maia e Chan Maia, né, estaremos entrevistando o meu amigo, o meu ex-colega, o meu companheiro de muitos anos, o professor Acácio Suzuki, né? Eu vou começar com um breve histórico, né, do Acácio, entre eu e o Acácio, né, e depois, então, farei a primeira pergunta, que é aquela pergunta na qual o Acácio vai se prolongar alguns minutos falando da sua história e da sua relação com o Ticum e o Tahiti, né, além de toda a vivência. Não? Muito bem, então, para resumir, resumindo, né, eu e a Cássio nos conhecemos quando nós éramos comissários de bordo da Varig, há mais de 30 anos. E fizemos alguns voos juntos, quando então surgiu um baseamento em Hong Kong, e aí que realmente começa a nossa história do Tahiti junto. Não vou falar de outras histórias, porque são muitas histórias. E o Acácio fez o primeiro baseamento, que durava uma média de 4 meses. Ao voltar, encontrou comigo e disse: Estevão, você tem que fazer esse baseamento. Vamos fazer junto. Fizemos, nos inscrevemos e fomos. E eu me lembro, essa cena para mim ficou marcada, porque, obviamente, na primeira noite que nós chegamos em Hong Kong, estávamos todos totalmente desfusados, né? E sem conseguir dormir, por causa que muda tudo, né? E quando foi por volta de umas 4 da manhã, a gente já tinha combinado no avião, vamos procurar onde é que tem Tahiti lá em Hong Kong. E o Acácio disse: olha, eu acho que eu sei que tem um parque lá perto do hotel, vamos nesse parque, com certeza vai ter. Nessa época eu já fazia Tahiti há 18 anos, né? E o Acácio também já fazia Ticum principalmente, se eu não me engano, e também tinha feito um pouco Tahiti. Mas queríamos continuar a nossa pesquisa juntos, e agora era muito bom. E aí saímos do hotel, ainda durante isso foi uma cena que ficou na minha memória como uma das coisas mais queridas da minha história do Tahiti. Nós saímos do hotel às 4 da manhã, noite ainda, e andando na rua, vendo as pessoas já fazendo Tahiti. Aquilo ficou na minha memória como uma coisa tão... E quando chegamos, então, no parque, parecia que eu estava na Disneylândia do Tahiti, porque era tanta gente treinando Ticum, Shaolin, Tahiti, foi uma coisa maravilhosa. Começou, então, aí a nossa aventura com Tahiti. Ainda nesse primeiro baseamento, o Acácio estava procurando o estilo Chen, e eu também. Eu disse: eu quero também conhecer o estilo Chen, e, através de contatos, entramos, então, para uma turma de pessoas que a gente batizou o grupo, né? Porque como o Happy Valley, porque era o ônibus, era o bondinho que nos levava até o parque, a direção do bondinho era Happy Valley, e era realmente o Happy Valley para a gente chegou lá, e esse grupo, então, foi onde nós começamos a aprender o estilo Chen. Mais tarde, então, depois desse baseamento, o Acácio descobriu um outro professor de estilo Chen, já em Los Angeles, né, já um outro baseamento, e eu descobri, então, o meu mestre, Chen Shaoan, em Amsterdã, no workshop em Amsterdã. Então, enfim, a nossa pesquisa começou aí junto, e cada um depois seguiu a sua linhagem, e fomos, então, ao que eu saiba, os primeiros a ensinar Tahiti estilo Chen no Rio de Janeiro, quiçá no Brasil, porque eu não tenho notícias de alguém ter feito isso antes, né? E isso foi no ano de 1993, quando a gente foi nesse baseamento, e começamos a ensinar no ano de 1995. Confirmei isso com a Cássia, as nossas memórias, né, Cássia? Às vezes a coisa fica meio nebulada, né? Tanta história. Então, e desde então a Cássia tem sido para mim não só o meu colega, mas o meu irmão Tahiti, em vários aspectos, né? E anos depois o Acácio passa então a ser o meu ainda,
e doravante, provavelmente por resto da vida, o meu acupunturista, né? Ambos aproveitamos a aviação para fazermos os nossos estudos em vários países do mundo, em várias fontes de pesquisa, numa época que não havia internet, a gente estava indo in loco, né, procurar as pessoas para desenvolver o nosso aprendizado. Quero deixar registrado que, durante esses anos também, num baseamento que fizemos juntos em Los Angeles, eu não me lembro bem o ano, acho que foi já entre 94 e 95, quando eu perguntei para Cássio, ele estava já seguindo a sociedade taoísta, estava formando a sociedade taoísta junto com o Shen, né? E eu me lembro de perguntar, Cássio, como é que está? Ele disse, não, nós estamos mudando do Largo do Machado para uma casa no Cosme Velho, no qual o Cássio estava investindo muito do dinheiro que ele estava ganhando do baseamento na construção do que viria a ser o primeiro templo taoísta no Brasil. Né? Me corrija se eu estiver errado, Cássio, só para não. Às vezes, justamente, a memória vem meio nebulada, assim, eu tenho que. E isso me ficou marcado, como uma pessoa, né, que pega, porque vocês sabem, o dinheiro que a gente ganha, ninguém dá o dinheiro, assim, eu dedico o dinheiro, a não ser que seja uma coisa muito séria. Né? Então, o Cássio fez parte, e eu sou testemunho disso, da construção do primeiro templo da sociedade taoísta no Brasil. Então, agora eu vou vou passar então para a nossa primeira pergunta, né? E eu quero deixar o Cássio bem à vontade, porque as nossas entrevistas são sempre um registro. As entrevistas do Tahiti Sem Fronteiras não têm o interesse de ter público ou de ter ibope. Nós temos interesse de registrar a história do Tahiti no Brasil. E o Cássio faz parte dessa história. Então, a minha pergunta é: bom dia, Cássio, seja bem-vindo. Como é que foi a sua história com o Tahiti e o Qigong? E pode se estender bastante, né? Mas procure também ser um pouquinho compacto, senão a nossa história é tão grande, a gente acaba tomando o tempo todo. Tá? Para dar um tempinho para a gente poder perguntar depois, tá ok? Meu querido, bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar ao Estevão, Marcos e Chen e toda essa equipe que compõe o Tahiti Sem Fronteiras. É um canal de não apenas divulgação, mas de uma tremenda expansão de cultura e, por que não dizer, aprendizado, porque são grandes mestres. E a minha passagem no Tahiti, apesar de termos esse papel significativo, né, de ter trazido provavelmente o Chan Tahiti para o Brasil, até onde eu saiba também, acredito que fomos os primeiros a ensinar abertamente esse estilo, mas sempre usei como uma ferramenta, mais uma das ferramentas do taoísmo. O Estevão mencionou a Sociedade Taoísta, me sinto honrado em ter participado e ter partilhado parte dos meus recursos e da minha vida para a construção. Apesar de não estar presente e atuante frente à sociedade, fico muito feliz e meu coração se enche de muita alegria toda vez que escuto dos passos, da continuidade e os caminhos que essa sociedade está seguindo e passando e atuando, trazendo o taoísmo para muitas pessoas. Gostaria, nesse momento, de fazer um agradecimento. São muitos agradecimentos, né? Em especial ao meu professor, amigo e mestre, o Ji Chen, né? Que foi o grande transmissor do taoísmo no Brasil, mas que teve grande parte dessa transmissão toda vinda de 3 fontes, que eu não posso deixar de citar: nosso grande mestre de alquimia, o professor
mestre Ma Huoyang, o professor Ye, né, da parte da lei, e o professor mestre Zhao, que era um mestre de cerimônia. Esse foi o pilar de toda a base e cultura que o Chen pôde transmitir, que veio dessas 3 fontes. São 3 mestres de Taiwan. Eu tive outras participações do taoísmo, encontrando outros professores, como bem o Estevão falou, nós fomos comissários de bordo e, por essa facilidade de nos locomovermos pelo mundo, tive a oportunidade de visitar outros professores. Eu não posso deixar de mencionar o Bruce Francis Kuma, mesmo sendo um mestre de uma outra linhagem, do Bai Yu, né, que é o Templo da Nuvem Branca, que é outra linhagem, né, ortodoxa unitária, mas que foi de grande importância e influência em todas as minhas práticas. A minha prática no Qigong e no Tai Chi Chuan começou em São Paulo, em 1984, com o mestre Liu Pailin, né? E eu sempre ia a São Paulo para fazer aula com ele e acompanhar as palestras no final de semana, nos domingos, na igreja onde ele dava palestras sobre taoísmo. Isso me fascinava imensamente. Mas começou a ficar dispendioso, ainda não era da aviação. Quando melhorou, entrei para a aviação, essa coisa se tornou contínua e mais fácil. Mas ele disse, bom, como você já pratica a medicina tradicional chinesa e tem interesse em estender os seus conhecimentos do Tai Chi Chuan, eu tenho 2 amigos e grandes mestres no Rio de Janeiro. Um é o professor Wu e o outro é o professor Wu Xiaoxiang, que é o pai do professor Wu Jichen. E ele disse, eu aconselho procurar o professor Wu, porque ele também é um mestre em acupuntura. Então, você vai estar atendendo 2 elementos importantes para você. E assim o fiz. Nosso encontro foi uma história muito interessante. Eu encontrei na rua, quando ele deixou cair a chave, e quase caindo para dentro de um bueiro, eu consegui resgatar. E eu falei, o senhor é chinês? Estou procurando um professor que dizem que ensina aqui no centro. Vem comigo, eu vou mostrar para você onde é. E, para minha surpresa, quando chegou na academia, era o próprio professor Wu que tinha me conduzido até a sua escola. E eu achei que foi uma coincidência muito grande. Depois, com os estudos do taoísmo, a gente diz que não existe coincidência. Existe, sim, sincronicidade. Essa sincronicidade já existia. O tema da minha entrevista, né, proposta, era falando sobre a espiritualidade, o Qigong e o Tai Chi, que eu digo que é um processo de evolução da minha prática diária. Eu acordo todos os dias, medito, faço uma pequena prática ou melhor, uma grande e longa prática de Qigong e uma breve prática de Tai Chi, porque sofri um acidente em 2001 que me impossibilitou muito dos movimentos. Mas consegui me recuperar. Meu professor Bruce Francis Kuma fala que eu digo que eu sou o aluno que quis ficar muito parecido com o professor, porque ele sofreu um acidente também e fraturou 12 vértebras. Eu só fraturei 5 e fiquei 1 ano imobilizado, sem saber se ia voltar a caminhar ou não. Então, eu digo que essas práticas foram essenciais para a minha recuperação, principalmente o Qigong. Então, eu devo muito da minha recuperação ao professor Francis Bruce Kuma. Como bem disse o Estevão, ele só pulou uma parte, né? Que eu, por um período, fiquei sem praticar o Tai Chi. E reencontrei o Tai Chi Chuan na figura do meu amigo e grande professor, Estevão Ribeiro,
que me reintroduziu ao Tai Chi Chuan. E reencontramos a nossa prática e iniciamos esse novo aprendizado no Chan Tai Chi Chuan. Começamos com esse casal do Happy Valley, como ele disse, uma memória fantástica, desse casal amoroso, fantástico, inspirador, que era o casal Chen, que foi importantíssimo para a nossa prática. E, a partir desse momento, buscamos os caminhos. O Estevão, no primeiro workshop com o professor Chen Shaowan, e eu fui à procura de um professor que ele havia me mencionado, que era de Taiwan, e quando cheguei lá, esse professor no Monterey Park, que é um dos municípios da região da Califórnia, depois do centro da cidade, e não estava lá, mas vi uma senhora fazendo tai chi, e fui lá cuidei, inclusive, das pernas, do joelho dela, que era a professora Shen Haimin, que é professora de estilo Yang do Estevão. E ela me disse, não, tem um outro melhor ainda, espera um pouquinho, ele chega um pouquinho mais tarde e eu vou apresentar você para ele. E quando ele chegou, ela chamou, falaram extensamente em chinês, e eu notei que ele, tipo assim, não quero ensinar ninguém, eu tenho só um pequeno grupo, tá bom, não quero ninguém. Disse, não, mas ele é uma pessoa boa, já faz estilo Chen, eu vi ele fazendo. Ele pediu para eu fazer o estilo Chen. E apresentei, ele disse assim, você gosta dessa forma? Eu disse, bom, essa foi a que eu aprendi. E ele disse, tá bom, eu vou aceitar você como aluno, e eu faço uma forma um pouquinho diferente. Experimente, veja o que você sente, o que você acha, e se você gosta. E se depois de um mês, você me responde se você segue ou não. E foi fantástico. Ele respeitou todos os ensinamentos que eu havia tido e foi apenas aparando todas as arestas e polindo toda a minha técnica, mostrando toda uma forma muito mais sutil, mais rica com o Qigong e o detalhe muito minucioso em todos os detalhes, e passamos a ser não só apenas uma relação de professor e aluno, mas de grandes amigos, que é um grande feito do Tai Chi Chuan, unir e transformar os seus praticantes em família. E logo em seguida, ele, empolgado com o meu empenho, a minha dedicação, me convidou para uma grande viagem para o Anhui, chama Nanjing, para conhecer o professor dele, que tinha sido aluno direto do Chen Zhaohui. E foi uma experiência maravilhosa, fui muito bem recebido por esse, que é um pequeno grupo dos meus professores. O senhor mais velho é o nosso Se Kong, o grão-mestre. Este senhor é o professor Hu Hongxin, que é o meu professor. O senhor mais calvo, o filho dele, do mestre, e o professor Li, que era o braço direito do Tse Kong, que foi o meu tutor na minha visita a Nanjing. Depois voltei a continuar o treinamento com eles, e foi uma experiência maravilhosa. E me impulsionaram e me influenciaram a trazer o estilo Chen para o Brasil. Na época, o Estevão teve uma mudança de vida e os alunos deles ficaram meio divididos, porque uma parte ele dava aula junto com a sua companheira e eles ficaram em cidades diferentes. Uns ficaram no Rio, outros ficaram
em Petrópolis. E os alunos ficaram assim, poxa, se eu for fazer aula com ela, o Estevão pode ficar triste, se eu for fazer aula com o Estevão, a Begônia pode ficar triste, e resolveram vir estudar comigo. A primeira recomendação que eu dei para eles foi: eu não sou professor de Tian Tai Chi, mas vou assisti-los, mas indico que vocês estudem com eles dois, que são praticantes de fato. E foi uma experiência maravilhosa, porque foi uma turma exemplar, e eu não posso deixar de mencionar esses alunos, que foram verdadeiros professores para mim, né, que é a Noemi, o Bruno e o Marcelo, mais conhecido como Taiyan, e outros que chegaram, passaram e se foram, mas esses três foram realmente alunos dedicadíssimos. Tentei algumas formas de aula no início, mas não foi muito bem sucedida, porque a gente vinha de uma prática de treinamento muito dura da China. Nós treinávamos, em média, 6, 7 horas por dia. E quando eu tentei a introdução, eu vim com aquela metodologia, né? De primeiro o Chan Se Gong, depois o Jian Zhuan, que nós fazíamos uma prática em média no mínimo de meia hora a 1 hora, e depois mais 1 hora da forma, né? Do estilo Chan. Então, era uma aula de 2 horas e meia, e a grande maioria dos colegas não suportaram. E eu não tinha a flexibilidade do Tai Chi, né, de entender que era uma fase. Não, tinha que ser daquela forma, porque foi assim que eu aprendi. Depois, com o amadurecimento, eu fui ajustando e os alunos foram permanecendo. Mas, no início, os primeiros 8 alunos, na terceira aula, todos eles desistiram, porque não aguentaram a carga que era imposta como treinamento. Então, a minha prática foi essa, e dentro do Qigong, o professor Bruce Francis Kuma foi importantíssimo para mim, assim como o professor Jeffrey Dan, né, e o Tim Cartman, né, que era um professor de Xin Chuan, e eram editores da revista Pacua Xini. Essa é a minha breve história sobre a questão do Tai Chi. Quanto à espiritualidade, que é uma das questões aí pela qual estou sendo entrevistado, a minha primeira grande mestra foi minha mãe, né, que foi adotada por um padre. Então, tivemos impresso na todas as nossas células de DNA a religiosidade. Então, minha mãe acordava, tomava banho, a primeira coisa que fazia era agradecer e rezar por todos. Então, era primeiro essa construção da gratidão, depois da compaixão e do perdão, sempre pedindo perdão às pessoas pelo que ela talvez tivesse feito de errado, ou concedendo perdão para qualquer pessoa que ela achasse que tinha ferido. Então, eu digo que os 3 pilares da construção da minha compreensão da espiritualidade estão nesses 3 pilares, né? E aconselho que as pessoas comecem a praticar isso, porque isso facilita muito a caminhada. O Qigong ficou uma ferramenta intermediadora entre a parte espiritual e a parte dinâmica da vida. Então, todos os dias, como eu falei, eu começo com a meditação, a prática do Qigong e alguma prática do Tai Chi. E à noite eu faço o inverso. Começo do Yang para o Yin. Eu acho que está bom por aí para começarmos. Por favor, professor. Muito bom. Um resumo bem forte de tanta história, né? Que legal, Acácio. Então, agora eu vou passar a pergunta para o Marcos. Marcos. Obrigado, Estevão. Ótimo, gostei muito de conhecer melhor a sua história. Nós nos conhecemos há tanto tempo, mas eu gostei de conhecer bastante, né? Você menciona, Acácio, essas sincronicidades, né?
que vão mostrando que o nosso caminho vai sendo modulado não por uma força de acaso, mas numa grande geometria universal, né? E a sua busca é muito inspiradora, né? E a sua trajetória também. Obrigado aqui pela seu depoimento, né? Nesse grande painel que a gente está tentando construir no projeto do Tahiti Sem Fronteiras, né? E, justamente nesse grande levantamento, a gente tem encontrado, como deve ser, até uma grande diversidade de abordagens, de metodologias, de práticas, né? O que é fabuloso, né? Agora, o que você mencionou me chamou a atenção, que você, num certo momento, praticando na China, você teve práticas muito duras, Então né? tá, né, Bia? Práticas Agora não vejo que, mais, né? às vezes, até teriam afastado alguns alunos, você mencionou isso, né? Então, eu queria saber um pouco da sua opinião, porque nós estamos nesse momento em que o Tahiti foi elevado a patrimônio mundial, né? E, ao mesmo tempo, vem se pensando na possibilidade de o Tahiti vir a ser um esporte olímpico. E você sabe que, quando você tem essa perspectiva de competição e de esporte, em que, muitas vezes, há uma prática muito forte nesse sentido, até usar a palavra que você usou, muito dura, né? E há métodos de treinamento que são extremamente rígidos, eu diria behavioristas mesmo, né? Então, eu queria saber mais ou menos o que você acha desse espectro de possibilidades no ensino de Tahiti, na prática de Tahiti. Ao mesmo tempo, a gente precisa de regularidade, de disciplina, de constância, mas, por outro lado, a minha opinião pessoal é que, de alguma forma, esse treinamento tão intenso perde um pouco o equilíbrio e, ao meu ver, essa é a minha opinião pessoal, né, desnatura um pouco a própria natureza mais profunda do Tahiti, né? Então, eu gostaria que você dissesse, compartilhasse conosco como você vê essa questão. Ótima pergunta, Marcos. Isso foi muito bom, né? Como eu falei, naquele momento era jovem, extremamente atlético. Vocês poderão ver aqui, né, nas fotografias, eu bem jovem, né? Aqui é a nossa turma de Chen Tahiti. Eu não sei se está dando para ver o grupo. Está com um pouquinho de reflexo, move um pouquinho ao lado. Aí, ok. Exato. Aqui isso foi um jantar que eu ofereci de agradecimento, e aqui é o mestre em pleno o restaurante, fazendo uma demonstração do estilo Chen, isso aos quase 90 anos. Foi impressionante. E, com esse mestre, eu pude entender que essa intermediação é muito fácil de se fazer, né? Que cada ser é um universo, é um indivíduo, e a gente tem que dosar essa fórmula específica. Então, aquela prática de grupo, ele tinha várias aulas dentro de uma única aula. Então, você está chegando agora, você vai fazer uma prática simples de só Chanse, suave, a base mais alta, porque quanto mais alta, mais cultivo do Qi, e quanto mais baixa, mais transferência dessa prática do Qi para a transformação física. Então, ele diz, a base alta proporciona com que você comece a nutrir. A primeira forma, o Lao Jia ou Xin Jia, que seria aí a prática da família do professor Chan Shaohui, por ser filho do grande mestre, que criou a Xin Jia.
ele dizia que era para desenvolver o alongamento, o afrouxar, o relaxar e fortalecimento dos ligamentos. A partir desse momento que você aprendeu e praticou por algum tempo, você ia para o Pao Shui, né? Que era a expansão e manifestação explosiva dessa energia, não para atingir o outro, mas para dinamizar de forma mais ativa e de fortalecer você para enfrentar todos os seus desafios. Então, eu diria assim, hoje teremos esse grande problema. Se vir a ser um esporte olímpico, vai ter que ter essa diligência. Até porque a gente diz que o Tai Chi ele tem uma coisa que chama Cha Yi Dao, né? Através da cerimônia do chá, nós encontramos o caminho para o Tao. E ele diz que tudo isso vem da palavra Kung Fu, né? Fu, né? Tem a expressão de uma prática de permanência, de diligência, de trazer uma disciplina para você, mas, ao mesmo tempo, te traz aquele aspecto do preparo do chá, o aquecer da água, o admirar da folha, o colocar, o hidratar, o perceber o perfume, interagir com a natureza e depois, sim, poder degustar. Isso nos remete a um estado do Manda, né? Todos os professores em chinês falam Mamanda, né? Devagar, lenta, relaxa. Justamente porque todo o movimento do Qi em torno do corpo leva, em média, 28 minutos e 45 segundos para circular no corpo inteiro. Então, por isso, nós movimentamos no Tai Chi de forma suave para encontrar essa sincronicidade de igualdade. Quando se torna-se igual, idêntico, você se identifica. É como eu quero pegar a estação de um determinado programa transmitido pela China. Eu tenho que ter a frequência certa ou o equipamento correto para entrar naquela frequência para poder assistir. É a mesma coisa o Tai Chi. Para eu poder entrar nesse movimento, eu tenho que entrar nesta sincronicidade. Então, ele nos encaminha a essa desaceleração, trazer a junção desses três elementos que nos compõem, o Qianqi, o Jiqi e o Renqi, né? Ou Jiansi, Jidu, né? E que nada mais é do que, quando a gente fala da energia do céu, a gente fala do Qianzi, né? De estar ligada a essa temporalidade do celestial. O que é estar em temporalidade do celestial? Eu, como professor de medicina oriental, não posso deixar de falar do primeiro capítulo do Neijing, quando o imperador interpela como podemos viver como os nossos ancestrais, 120 anos com saúde. E Tipo responde para ele, vivermos de acordo com tal. Ele disse, mas o que é viver de acordo com tal? É viver de acordo com os desígnios do céu e da terra. Mas o que é viver de acordo com os desígnios do céu e da terra? Por que você não me responde logo? É viver de acordo com esse círculo circadiano, de acordo com essa temporalidade. Deveríamos acordar com o despertar do sol e dormir ao pôr do sol. Não se aplica à nossa vida moderna, onde tem internet 24 horas, televisão 24 horas, informação a todo instante. Mas ter essa sincronicidade da observação desse relógio biológico, de estar de acordo com as estações e tudo mais. Por isso, os mestres sempre procuram o quê? A natureza. Estar em contato com a natureza é voltar a nos reunir com o que se propõe o Tai Chi e o Taoísmo. E quando encontramos isso, por isso a gente procura a cachoeira, porque essa
trepidação da água caindo promove uma grande quantidade de íons negativos que nos desestressa e nos acalma e relaxa a musculatura. Então, talvez esse seja o caminho, né? Reintegrar as pessoas e, a partir dessa transformação em nutrição, chegarmos a essa prática mais diligente e mais forte. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, muito obrigado, Acácio. Ótimas suas palavras, ressoam e são palavras de estudo, aprendizagem. Muito obrigado. Tá? Para nós mesmo é uma grande oportunidade de interagir com pessoas como você e estamos sempre aprendendo. Obrigado. Então, passo para o Estevão. Ok. A vez da Chang. Tirou. Eu não consigo voltar. Libera a minha imagem, Marcos. Seu? Então, eu nem sei o que perguntar, que são tantas coisas, né, que você levantou tão interessantes. Então, talvez só para a gente continuar essa conversa, né, você pudesse falar desse ideograma que está aí bem em cima da sua cabeça. Esse quadro aí, o que significa? Né, ele está assim bem aparente aí, bem imponente aí no centro da sua imagem. E, assim, agradecendo toda a sua narrativa, né, a sua trajetória tão rica, né? Muito bom conhecer você, estou gostando muito. Porque a gente sempre ouvia falar, né, o Estevão sempre fala, Cássio isso, Cássio aquilo, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Então, esse nome eu já conheço bem, só faltava conhecer a pessoa. Então, vamos lá. Mas eu tenho que decepcioná-la, hein? Mas nós já havíamos nos conhecido em Los Angeles há muitos e muitos anos. Você e o Marcos já tinha cabelo. Eu não me lembrava, caramba. Só que vocês não lembram. A sua filhota foi ainda brevemente, era bebê de né? colo. Eu lembro. Mas não tem problema. Porque talvez é o porque grande realmente reencontro de novo. tantos anos, tanto tempo atrás, né? Muita coisa aconteceu, e principalmente agora nesses últimos anos, fomos né, atacados, estamos sendo massacrados aí, pondo a postos, né, da resistência total, e o Tahiti tem nos ajudado a isso, né, ao ceder e conduzir essas energias, né, e não lutar, não entrar nesse embate, mas sim reconduzir essa energia para que a gente encontre. E, por isso, esse ideograma está aqui na minha sala, que é a caligrafia de um grande mestre budista, o mestre Suzuki, que é o Shen, né? Ou Zhen, né? Em chinês. E o Shen está ligado com essa energia do céu, né? Que é a consciência. Termos consciência de tudo, tanto que a chave para encontrar a evolução do Tao e todas as suas artes está na consciência. A compreensão, a didática, a forma como vamos desenvolver tudo mais, né, essa energia da Terra, né, dar forma a toda essa compreensão e conhecimento, está aí no Zen. Né? É o que nos liga a essa espiritualidade. Apesar de estar no céu, ela está no Tantien medial, né? Nesse Tantien do coração. Para a medicina oriental, o Shen, a moradia do Shen está no coração. Então, por isso nós falamos no popular, quando temos uma ação muito complexa e procuramos os nossos pais ou uma pessoa mais velha, diz assim, meu filho, haja com o coração. Veja o que o seu coração diz, quer dizer, haja com essa consciência da compaixão. Não queira fazer ao próximo o que não gostaria que fizesse com você. Então,
A compaixão é a capacidade de nos colocarmos na posição do próximo e agirmos com essa identidade. Mas não só isso, ela desperta a abertura de todos os elementos. Ela é quem intermedia a subida dessa energia que tanto cultivamos no Tai Chi. Nós viemos dessa imagem do tal do I, né? Daquele pequeno ponto, daquele ponto, né? Aquele ponto do Uji, né? Do grande espaço, do grande vazio, do grande absoluto, que dá a sustentação para a existência do todo. E dali nós entramos no mundo manifestado em plena a energia equilibrada, que é o Tai Chi, que está acima das polaridades, da dicotomia do Yin e do Yang. Se nós conseguirmos, durante a nossa prática, o estado Tai Chi, que é esse equilíbrio pleno do Yin, do Yang, nutrindo-se da semente, o Yang se nutrindo do Yin e o Yin se nutrindo do Yang, e se complementando e não antagônicos, né? O alto, o baixo, o forte, o fraco, o bonito, o feio, o gordo, o magro, o bom e o ruim, né? Por isso que a gente diz que a chave para o Tai Chi é o I Ching, né? O livro, né, que fala do livro das mutações, não é só mutação, o I também é permanência. Por isso, no Tai Chi, nós temos as mudanças e temos o contemplar nos Qiguns estáticos. Mas entre um e outro, a gente tem uma terceira tradução para a palavra I, que é simples, fácil, ou melhor, natural. Então, respondendo ao Shen, o Shen vem trazer a consciência de encontrarmos essa naturalidade. Porque se não for natural, não é Tai Chi, não é o Tao. Nossa, muito boa reflexão, muito bom o pensamento. Muito obrigada. Lembrando, né, que você estava falando, enquanto isso eu também estava aqui pensando, que justamente esse movimento do Yin, do Yang, esse equilíbrio que você estava falando, né? E o equilíbrio entre o Yin e o Yang está justamente na dinâmica do movimento. Por isso, né, é um equilíbrio em movimento. Então, essa qualidade assim, especial na prática do Tai Chi. Você está ali fazendo esse equilíbrio o tempo todo, assim como é na dinâmica da vida, da existência, de tudo que há. Está tudo em movimento o tempo todo, né? Então, assim, a gente está assim, com essa plena consciência e praticando, exercitando esse entendimento, né? No movimento, enquanto a gente faz o Tai Chi, assim, é iluminador, né? Quando a gente consegue accomplish, né? Alcançar esse estudo fino aí da prática do Tai Chi Chuan, né? Então, muito obrigada e estou gostando de acompanhar a conversa. Por isso que quando a gente fala dessa energia triúnica, né, que compõe o universo, né, essa energia do céu, né, o Tianqi, o Ji-Qi, a energia da terra, e o Ren-Qi, na verdade, esse Ren-Qi chama Ren-He, né, que He é a harmonia. Então, nós somos o elemento agregador harmônico entre a nutrição da energia celestial e a energia terrestre. Porém, nós viemos da Terra, nós somos uma crudificação de toda essa sutileza e um cruzamento do Yin e do Yang, né? Do esperma, do óvulo que se fecunda e nasce a pessoa. E nós nascemos através do quê? Do cordão umbilical. Por isso, quando praticamos Tai Chi, o professor diz assim, tem que encher o Tantien, né? Mas quando ele fala em Tantien, ele só fala muito no Tantien inferior, porque é a construção dessa raiz.
a raiz dessa energia que traz uma solução para esse momento que nós vivemos. Então, na prática do Tai Chi, se nós cultivarmos essa respiração abdominal inferior, do abdômen inferior, de forma suave e tranquila, porque esse é o caminho que nos leva à integração. Quando lemos o clássico do Zhou Wan Liu, né? Que é o sentar e esquecer, que é a base da meditação, que tem o Xin Zai Fa, né? Dentro dos capítulos dele, que é a depuração do ego, ou a depuração do coração, quando nós nos desapegamos até de encontrar a grande iluminação, nós encontramos o estado Tai Chi dentro da nossa prática em movimento. Então, é preciso respirar na parte inferior para construir essa raiz e termos o quê? Força. O medo existirá, mas não nos impedirá de seguir. Teremos a segurança de nos realizar e sobreviver, porque essa é a raiz. Se nós queremos construir essa ponte ou essa ligação com o céu, nós precisamos de um bom alicerce. E esse alicerce está aqui, nesse Tantien inferior. A partir dele, nós seguimos para o Tantien medial, onde abrimos toda essa interação. Mas essa interação com o quê? Com tudo e com nada ao mesmo tempo. Porque, ao mesmo tempo que usamos do conhecer, também não nos prendemos no conhecer, né? Que é justamente essa depuração do ego o tempo inteiro. E aí sim nós poderemos ir ao campo superior. E no Tai Chi nós fazemos esse movimento do pequeno círculo energético, subindo pelo vaso governador, descendo pelo vaso da concepção. E a partir desse momento se abrem os 8 vasos extraordinários e se comunica com toda a energia do universo. Então, inicialmente, precisamos de movimento desse vaso maravilhoso inferior, que é justamente esse vaso Tai Mai, que nos permite essa flexibilidade. Por isso, eu trouxe esses 2 instrumentos do taoísmo para cá, um Yin e um Yang, né? Mostrando o elemento madeira, que é a flexibilidade, é a raiz para o fogo, né? Que é essa expressão do céu. E o metal, que é a raiz da água, essa sabedoria e fluidez que se acomoda a tudo. Então, quando nós tocamos o sino não é feito simplesmente para criar um som. Ele é feito do elemento do cobre. E o cobre é a ressonância do universo humano, da vibração humana. Então, a gente diz que a gente tem uma barreira intermente, que é o cobre, o cromo, o cobalto e o selênio. Por isso, né, nas cerimônias, tocamos o som do cobre para o quê? Sintonizarmos com a humanidade, nos tornarmos humanos novamente, olharmos um ao outro. Eu acho que o Covid veio para nos fazer isso. O Tai Chi vem fazendo isso há milhares de anos, né? Que a gente não perca essa humanidade. Olhar sempre o semelhante como uma pessoa importante. E a madeira, para nos mostrar o quê? Flexibilidade. Sermos flexíveis. Né? Para alimentar esse dinamismo, a gente tem que ponderar tudo. E está todo mundo muito tenso em todos os aspectos, né? Social, político, econômico. Né? Então, vamos usar da madeira para nos mantermos seguindo, termos essa energia. Por isso, no Yin Fujin, a gente diz, não se trabalha os 2 elementos alquímicos, né? O Kanli, né? Essa fusão do fogo e da água, mas sim os elementos antecessores a ele. Por isso, na medicina oriental, a gente tem todos os meridianos começando pelo elemento madeira e todos os elementos yangs, todos os meridianos yangs, começando no elemento metal. Por que isso? Porque é o início de toda essa alquimia. Então, é aquela coisa da retidão, da postura mais relaxada, flexível, suave, para que haja esse casamento entre o céu e a terra.
Muito bom. Maravilha. Obrigada. Muito obrigada. Maravilha. Acácio, agora eu vou fazer um pequeno reporte, né? Assim, eu tive uma experiência que eu quero compartilhar com todos, que foi durante esse acidente que o Acácio viveu. Porque, num determinado momento, eu e Acácio vínhamos estudando todas essas coisas, ele mais virado para a medicina chinesa e eu mais virado mesmo para a arte do Tai Chi Chuan, né? E, por volta de 2001, o Acácio sofre um acidente. E isso eu quero dar esse relato aqui, porque foi uma das coisas que me impressionou. O Acácio passa a ser, então, o exemplo vivo da eficácia do Qigong. O Acácio sofreu um acidente na estrada, nos Estados Unidos, quase morreu, né? Depois ele pode escrever detalhadamente, mas ele, além de romper as vértebras, eu acho que você teve um problema no próprio crânio, né? E eu fiquei sabendo, o Acácio sofreu um acidente, fui visitá-lo. Ele, na época, morava dentro da Sociedade Taoísta, conforme eu falei para vocês, ele tinha ajudado a construir a Sociedade Taoísta ali do Cosme Velho, e eu fui visitá-lo, e aquilo me impressionou muito, ele com dreno na cabeça, e totalmente debilitado. Eu acho que tinha passado umas 2 semanas que tinham trazido ele dos Estados Unidos para o Brasil, ele ainda estava em fases de exame, e a previsão era talvez ele ficar tetraplégico, então a perspectiva era muito ruim, ele com muita dor, e o Acácio, quando eu chego na casa dele, estava eu, minha prima, Cristina, ambos éramos comissários, éramos colegas da Vale, e o Acácio levanta e fica conversando com a gente em posição de Chan Tzuan, e a gente falando, Acácio, senta, Acácio, você não está... E ele falando assim, não, mas essa é a posição que eu estou mais confortável. E, ao longo do tempo, ficou provado que essa prática, que era a única prática que eu entendi que ele podia fazer na época, foi o que foi contra todos os prognósticos da medicina. Acácio volta a andar, Acácio volta ao voo, que era também ele vai ter que se aposentar da aviação. Como é que ele vai voltar a voar com todos esses problemas físicos, né? E o Acácio, segundo ele, apenas com Chan Tzuan e Chan Siku consegue restaurar. Então, para mim, o Acácio é o exemplo vivo da eficácia das nossas práticas. Claro que embaixo de uma grande persistência, claro que embaixo também de um espírito que ele já vinha cultivando há muitos anos, né? Um foco espiritual muito grande, mas, de fato, o Acácio traz que, para mim, é o exemplo vivo da eficácia das nossas práticas. Então, eu queria, Acácio, que você falasse um pouquinho desse acontecimento, desse fato, e como é que foi essa ultrapassagem através das práticas que estão ligadas ao Qigong, principalmente, e também ao Tai Chi, obviamente, porque o Tai Chi é o Qigong. Obrigado por ter feito essa pergunta, porque traz uma memória muito boa e um agradecimento muito grande. Porque, quando eu sofri, meu professor levava sopa de cobra toda semana para mim, né? Além de ser meu grande professor de Tai Chi Chuan, o Hu Hongxin, né? Ele era um excelente chefe de cozinha. Então, toda semana ele dizia, você tem que tomar sopa de cobra. E eu sou extremamente vegetariano. Aí eu agradecia e deixava lá, e o meu médico adorava todos os presentes. Você tem que falar para o seu professor vir mais vezes te visitar, porque a sopa dele é ótima. Mas nunca falei para ele que eu não bebia. Mas ele foi de suma importância em conduzir a minha prática do Jianzhuan,
naquele momento, já que eu não conseguia me botar de pé, não conseguia ir deitado mesmo, eu conseguia fazer a prática. E isso foi restaurador para encontrar esse pilar que é regido pela energia do céu e um dos princípios do taoísmo, que é a retidão. Não apenas a retidão moral, mas a retidão física também. Quanto mais alinhado você esteja dentro da sua prática do Tai Chi Chuan ou do Qigong, em alinhar o céu, topo da cabeça, né, que chama um pontinho chamado Bai Hui, e o Yong Chuan, né, que é na sola do pé, com a terra, esses estarem numa mesma linha, você consegue se beneficiar das energias do céu e da terra. Então, essa foi uma das questões. Mas, para que tudo isso aconteça, você tem que estar relaxado. Não tem que encontrar esse caminho de não brigar, mas encontrar o caminho de equilíbrio que faça com que você fique nessas posturas sem exigir esforço, ou o mínimo possível. Então, o professor Hu Hongxin foi importantíssimo, e fora todos os detalhamentos e conduções de aprendizado com o professor Bruce Stranscoman, que tinha quebrado 12 vértebras. Ele disse: eu vou ajudar você a consertar as suas 5 vértebras. Já que você quis ficar parecido comigo, eu vou te ajudar. E foi assim que aconteceu, né? Eu consegui fazer essa restauração. Eu não Só um só instantinho, sofri... desculpe, Acácio, só um instantinho. Você teve uma fratura craniana também, não teve? Tive o que eu ia falar agora. Tive uma fratura craniana, ainda é aberto aqui meu crânio. Eu fraturei o osso do crânio, então eu não sou tão cabeça dura assim, né? Sofri 26 paradas cardiorrespiratórias, quer dizer, morri 26 vezes e retornei, né? Porque estava na UTI, então era ressuscitado. E fiquei esses primeiros meses de abril. O meu acidente foi 18 de abril de 2001. Eu também estou fazendo, que nem o 11 de setembro, 20 anos. E voltei para o Brasil, pousei no Brasil exatamente no dia 11 de setembro. Quando eu pousei, que eu entrei em casa, estava acontecendo o acidente nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Uma coincidência tremenda. E, a partir de 1 mês e meio depois, eu falei para a Kemi assim: compra um andador que eu vou andar. E ela disse: mas os médicos falam que você vai ficar paraplégico ou talvez tetraplégico. Se não, eu vou andar. Se você está louco que nem seu professor, né? Que depois de 1 ano deitado, disse que ia levantar e foi para a China e queria treinar Pacuá. E aí o Li Hongjie falou para ele: vai treinar Pacuá coisa nenhuma, vai treinar o Tai Chi. Porque o Tai Chi ele inclina a coluna um pouquinho para frente e essa posição um pouco diagonal estimula todas as vértebras da coluna vertebral. Então, ele me ensinou outros 2 Qigongs para me restaurar. Casamento do Céu e da Terra, né, que é um Qigong para trabalharmos a melhora de todas as articulações e ossos, né, fortalecimento e restauração dos ossos, mas não só isso, mas da medula óssea também, que eu fiquei a 0,8 milímetros para romper a medula totalmente. Exatamente a espessura de um fio de cabelo. Então, eles fizeram uma armadura para mim que eu não conseguia respirar com o tórax. E que foi ótimo, que me ensinou a voltar a respirar com o abdômen, que é o que a gente vê quando nasce. Você vê um bebê, ele só respira com o abdômen. E aí eles me voltaram, fizeram um estado Tai Chi e taoísta para mim. Volta às suas origens, respira com o abdômen, esquece o tórax. Né? Então, me ajuda, até o acidente me ajudou a restauração. E tudo na minha vida me levou à sincronicidade do reencontro com a espiritualidade. E aí foi onde eu consegui. E nesse Qigong ele me falou: faça o Jianzhuan, mesmo que não tenha a postura das mãos,
mas essa condução e esse nutrir. E outros 2 Qigong que ele me ensinou. Um que chama Kaihou Qigong, né, que é abrir e fechar, o Qigong da abertura e do fechamento, onde você vai abrir todas as articulações, todos os espaços entre vísceras e órgãos, enfim, liberação do tecido facial para que haja uma maior circulação do Qi. E outro que ele chamava de os deuses dançam nas nuvens, né? E esse Qigong é uma integração entre o Qigong e a parte meditativa. E foi o que me restaurou do meu acidente. E eu venho tentado passar pelo menos esses 3 estilos de Qigong para todos os meus pacientes, dentro dos quadros clínicos que eles se apresentam. Eu fiquei com essa abertura no crânio 1 ano e meio para fechar totalmente, de tão grande que foi. Era para ter colocado uma placa e feito uma sutura. Eu disse, não, deixa ela ir sozinha. E durou 1 ano e meio para fechar. É isso. Impressionante, né? Eu realmente, na época, eu me lembro de eu saindo, a minha prima saindo lá da Sociedade Taoísta, um olhou para a cara do outro e disse, gente, o Acácio acabou, ele não vai conseguir, do jeito que ele está, ele não vai conseguir. E ele conseguiu, foi sempre uma surpresa. A cada vitória do Acácio, eu me sentia também vitorioso, porque eu sentia, poxa, meu amigo realmente ultrapassando isso tudo, né? Então, obviamente, essas coisas mexem muito com a gente, né? E conforme você bem lembrou, foi aquela época do 11 de setembro, né? Um momento que nós éramos todos, nos tocamos que, enquanto tripulantes da aviação, aquilo nos tocou virtualmente, não era só questão americanos, né? Eram todos os tripulantes do mundo inteiro, naquele momento, viram com aqueles atentados, né? O que a nossa profissão eventualmente tinha se tornado um instrumento de guerra. E isso nos tocou, e eu acho que até hoje todos nós ainda não digeríamos isso devidamente, né? Mas, voltando aqui ao assunto Tai Chi, eu acho que essa experiência do Acácio, enquanto, primeiro, a utilização do Qigong, né? E é uma outra coisa que eu gostaria de perguntar ao Acácio, né? Voltando um pouco até a pergunta que a Shang fez, né? Entre o ponto, né? Entre que a gente sempre fala no Tai Chi, né? Jin, Qi, Shang, né? Então, essência, energia, espírito. Isso digamos assim, o que é necessário para que um Tai Chi seja bem feito. Vários mestres sempre tocam nesse ponto. A harmonia interna do Jin, Qi, Shang. Então, eu queria que você, enquanto também acupunturista, enquanto médico de medicina oriental, nos falasse o quanto o Tai Chi é importante para o cultivo dessas 3 harmonias internas. Se você pudesse nos esclarecer um pouquinho, né? Quais são, dentro do Chan Si Kung, ou das formas, ou do Pop Chan Tsuan, no que essas formas vão afetando o equilíbrio do Jin, Qi e Shang? Vamos lá. A medicina oriental e a própria filosofia oriental menciona esses 3 elementos como os 3 tesouros. O Jin, a essência, que está armazenado no rins, que é a fonte do fogo e da água ao mesmo tempo. As pessoas falam assim, os rins eles são separados em rim direito e esquerdo. Um trabalha sobre essa mobilização da água, essa flexibilidade de se adaptar. Por isso, a importância da respiração com o Tantien inferior. Então, quando a gente fala da essência da prática do Tai Chi, nós falamos na essência do exercício do sopro vital. Então, quando a gente tem o ideograma Qi, que temos ali o vapor na parte
externa do ideograma, e na essência, no centro, no núcleo desse ideograma, nós temos o ideograma arroz. Então, é um sopro que nos alimenta. Por isso que a gente fala, né, que é a energia vital, né? Mas seria o sopro vital. Esse sopro também tem a ver com essa fluidez, está ligada com essa liberdade e está ligada com o Tantien medial, com o coração. Tanto que a gente tem um ponto no centro aqui do externo, à altura dos mamilos, que é a fonte de entrada para essa energia vital. Então, quando cultivamos a respiração abdominal, nós ativamos tanto o Yang dos rins como o Yin dos rins, né? Ele trabalha tanto a mobilização dessa questão de trazer e puxar essa energia do céu para a terra, né? Trazer o Shen, a consciência, o cultivo do todo do universo dentro de você, para se nutrir e impulsionar novamente em forma para transformação. Para isso, nós chamamos de alquimia, né? Que é a arte de transmutar todos esses 3 tesouros em uma energia especial, harmônica, fundida, que é o estado Tahiti. Então, a importância de cultivarmos, porque o Tahiti, todo o movimento do Tahiti, desculpa, mas eu sei que é só uma entrevista, todo o movimento do Tahiti inicia do Tantien. Por isso precisamos falar do quê? Das 6 harmonias, né? Liu He, né? Ombro com o quadril, cotovelo com os joelhos, punho com o tornozelo. Então, eu vou mover o ombro, eu estou movendo o quadril. Eu vou botar o peso no cotovelo, o peso, a força está no joelho. E nas mãos, aos pés, né? Então, essa harmonia entre a parte superior, medial e inferior é a mesma coisa, essa harmonia entre o Shen, o Qi e o Jing. Mas tudo movido inicialmente pela raiz, pelo Jing. Se nós queremos construir essa ponte, nós precisamos nutrir e fazer um bom alicerce, né? E, para isso, precisa se relaxar. Quando se relaxa, se estimula. Todos os movimentos começam do quadril, e isso faz um movimento o quê? De uma bobina, de um dínamo. E, para isso, a centelha Yang dos rins, que vai fazer esse Qihua, essa transformação do alimento em nutriente, em essência nutritiva, que é o Qi posterior, porque parte desse Jin vem da nossa herança genética energética, vem dos nossos pais. Então, nós movimentamos, controlando, porque é um elemento só, né? Quando a gente fala de Shaolin, né? Que é coração e rins, é um canal só que é Shaolin das mãos e Shaolin dos pés, que é coração, é esse junção, esse casamento do fogo e da água, mas está tudo na essência, né? E aí, quando a gente bota essa centelha para funcionar, ela estimula esse dinamismo e entra um elemento chamado triplo aquecedor, onde vai distribuir essa energia pelos 3 aquecedores, superior, medial e inferior. E quando fazemos o Tai Chi, nós estamos exercitando, sem ter esse conhecimento, todos esses elementos continuamente, quando conseguimos sincronizar ombro com quadril, cotovelo com joelho, palma com os pés. E, para isso, a gente tem uma forma muito simples, né? Quando estivermos fazendo o nosso Qigong, a gente tem a sola do pé, vamos dizer, o antepé, o meio do pé e o calcanhar. Então, se nós sentimos agora, como estamos no Covid, às vezes um pouco deprimido, então eu vou fazer o meu Jianzhuan um pouquinho tombado para frente, porque eu vou pressionar o meu Yongquan, que é essa fonte borbulhante,
para impulsionar a energia para o meu Shen. E aí eu vou ficar mais animado. Opa, não, eu estou tranquilo, então eu vou botar no meio do pé e tanto a energia sobe como desce. Eu estou muito estressado, muito chateado, eu vou botar um pouquinho o meu peso para o calcanhar, na minha prática no meu Jianzhuan, porque eu vou impulsionar toda essa descarga de excessos para fora do meu corpo. Então, essa é uma das formas com que você trabalha, né, essa movimentação para frente e para trás com os pés, assim como a inversão e eversão, né, mais para dentro, meio do pé, para fora, né? Vai ter essa mesma função, antepé para fora, meio do pé, né, Yongchuan sobe e desce, um pouco mais para dentro, para o arco do pé, eu vou estar descarregando essa energia. Então, por isso que todos os nossos movimentos, exageradamente, às vezes a gente bota um pouquinho o joelho para dentro, um pouquinho para fora, um pouquinho mais para o lado, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, é para exercitar o tempo inteiro esse Jin, Qi, Shen, ou Shen, Qi e Jin. E com isso a gente faz essa transformação. Por isso, como disse bem o Marcos, a gente não tem age, né, na prática do Tai Chi, né, o peso do envelhecimento, mas se tornamos sage, sábios, né, com o passar da nossa prática. Eu espero ter respondido essa interação desses 3 tesouros, né, do cultivo da respiração, mas para isso precisa se relaxar e aprender a usar o músculo do diafragma novamente. Quando se fala em músculo, não se tem que ter essa noção hoje doentia que temos sobre a noção do corpo saudável. Os homens têm que ter aquela barriguinha de tanquinho, que é completamente tudo bem, aparentemente saudáveis, mas estão doentes. Porque eles não têm um relaxamento na respiração do diafragma. E isso comprime todos os tecidos entre músculos e vísceras e não há circulação do Qi. E se não há essa circulação do Qi, não se nutre com o Jin, não se conecta com o Shen. Então, é melhor ser um gordinho relaxado e saudável do que ser um barriga de tanquinho ou aquela moça toda bem corpulenta, né, tanto em cima como embaixo, e ser totalmente doentia, né? Então, o Tai Chi ele atende a todas as pessoas, como o Estevão colocou no meu acidente. Eu estava sem movimento, mas eu estava lá sentado e estava falando meu Chan Se Gong ou meu Tan Se Gong, né, ora, esticando esse fio da seda, né, para prolongar e depois torcendo esse fio da seda para o que ganhar resistência e mobilidade para essas adversidades que eu tinha que transpor. E é isso que a gente faz na prática do Tai Chi Chuan, né? A gente estica e torce para aguentar o tranco do dia a dia, das cargas que a gente tem que ter. E entrar em contato com essa energia do céu. A energia do céu ela é espiral. A nossa energia que transforma, que é o núcleo do nosso organismo, que é o nosso genoma, a árvore do genoma é espiral. Então, quando nós reproduzimos essa energia, ou os movimentos circulares, sejam ele vertical, né, ou horizontal, ou vertical, ou no eixo, esses 3 círculos tem que se ter na prática do Tai Chi o tempo inteiro. Então, eu não tenho tempo para praticar Tai Chi. Não tem problema. Para lá, vai lá. Não. Acabou? Estou fazendo Tai Chi. Vou lá. Estou fazendo Tai Chi. Porque eu estou botando esses 3 círculos, movimentando Jin, Qi e Shen nas 3 possibilidades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, o Tai Chi não é só uma ferramenta para trazer harmonia
e bem-estar, mas é nos harmonizar com todas as adversidades que o mundo se transformou. Não precisamos mais correr atrás da nossa caça ou nos escondermos dos nossos predadores. Os predadores são outros, a caça é outra, de sobrevivência, e a gente precisa ter essa flexibilidade de tolerância e sabedoria, se ajustar aos novos padrões, como a água. Eu boto aqui, ela fica cilíndrica, eu boto aqui, ela fica redonda, eu boto aqui, ela toma essa forma do peixe, se vai para o quadrado, sem brigar, sem conflito. Que aí é a terceira possibilidade do sim e não, sendo simples. Tá bom, doutor? Maravilha, querida. Agora eu quero convidar todos a abrirem os seus vídeos, as suas câmeras, principalmente, né? E quero abrir para perguntas. Quem quiser perguntar, abra o seu microfone. Acabou de perguntar, feche o seu microfone para a gente não criar nenhum ruído e para, então, termos uma maior interação com as pessoas que vieram prestigiar o nosso querido Acácio, nosso Taixi Sem Fronteiras. Sejam bem-vindos todos, né? Então, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e eu, como moderador, indico a pessoa faz a sua pergunta e vamos assim adiante. Nisso, você levantou a mão ou foi uma impressão minha? Não, eu não estou escutando. Levantei. Então vai nessa. Tudo bom, professor Estevão? Obrigada aí pela oportunidade de conhecer o professor Acácio, o mestre. Fiquei admirada assim, da sua história de superação e de trazer a prática para sua sobrevivência, né? Assim, eu acho que estava conversando com meu mestre Gil, que esses tempos, esses 2 anos, né, de pandemia, quem está praticando, quem é do caminho, entende e aceita com mais tranquilidade as nossas circunstâncias. Eu frequento a Sociedade Taoísta aqui em São Paulo com o mestre Wagner Canalonga faz 8 anos. Então, quando eu vi o convite do professor Estevão, eu falei, nossa, que bonito, quero te conhecer. E eu queria que você contasse um pouco mais, né? Você construiu... Ontem eu conversei, o mestre Wagner, ele virou regente da Sociedade Taoísta no Brasil. O mestre... Parabéns! Mestre Hamilton passou a regência para ele. E achei uma coincidência, né? Conhecer um pouco de você, da sua história, de como foi a construção mesmo física do templo, e não conheço, claro, o mestre Udi Shen, e como é que foi, já que vocês moraram juntos, queria que você trouxesse um pouquinho mais dessa história da Sociedade Taoísta no Brasil. Obrigado, Eunice, pela sua pergunta e pela oportunidade de poder responder isso. Eu digo assim que foi como disse, não existe coincidências, mas sincronicidades. Quando a gente se move e fala sobre essa questão dos 3 energias que nutrem o homem, ou que formam o universo, né? Esse Tianqi, Renqi, Jiqi, a gente fala sobre a parte superior como o Qianshi, né? Essa coisa de estar ali, naquele momento, na hora certa. Eu, como encontrei o pai dele, como eu fazia muitas perguntas assim, você vai agora estudar com meu filho? Porque ele fala português, eu não falo, né? E fiquei com isso, já tinha passado 2 anos de eu como aprendiz em acupuntura com o pai dele. E quando nós encontramos, eu e o Chen, e que começamos a falar e das minhas vivências, das minhas outras práticas taoístas, foi quase que como um casamento. Nesse momento, eu estava indo para Taiwan e ele me mandou procurar o mestre
os mestres taoístas para ir buscar a iniciação. E quando voltamos, eu estava tão empolgado com tudo isso que eu falei, não, vamos seguir, e acabou. Ele disse, vou iniciar você como sacerdote. E logo em seguida, as minhas práticas se tornaram tão intensas e eu tive que ir para Hong Kong e tive uma separação. E quando eu voltei, eu fui morar na Sociedade Taoísta, porque não tinha casa. E dali surgiu uma grande amizade, um grande apoio do Chan, e eu dizia assim que éramos o próprio casamento do Yin e do Yang, né? O Chan com aquele dinamismo tremendo, aquele entusiasmo, e eu mais o Yin, né? Tipo assim, não, mas vamos passo a passo, vamos devagar, vamos construindo. E surgiu essa oportunidade. Quando eu conheci a sociedade, ainda éramos aqui na Muniz Barreto, em Botafogo. Depois fomos para próximo ao Largo do Machado, numa rua chamada Marquesa de Santos, e aí surgiu essa oportunidade de comprarmos essa casa. Eu medi muito, porque, como disse o Estevão, né, era uma economia da vida inteira, dos baseamentos como tripulante, enfim, era aquela decisão, compro a minha casa ou compro uma morada para o que eu acredito ser mais importante nessa vida, que é o alcance da evolução espiritual. E eu não tive dúvida, a gente fez esse aporte, ajudou, conseguimos fechar o negócio, compramos, e eu fui morar na casa em ruínas, né, e acompanhei praticamente toda a reforma da casa, a reconstrução, a transformação da casa, que tinha um feng shui um pouquinho complicado, né, em termos de análise de feng shui negativo, mas fizemos um trabalho, colocamos uma barreira de assentamento com uma pedra, com um selo mágico, e os acidentes pararam de acontecer, que aconteciam toda semana, alguém entrava com um carro no nosso portão. Nunca mais teve esse tipo de problema. E todo mundo que se colocou ali como negócio não prosperaram, e a sociedade ainda está lá. Eu acredito que não fosse a casa mais propícia, tanto custou a vida dos pais do Chen, eu que preparei, ajudei no funeral de todos eles, né, tanto da mãe como do pai. Quando o Chen faleceu, eu já não estava mais na sociedade e não estava no Brasil. E não pude prestar a minha última homenagem ao meu querido amigo e mestre, né, que foi muito importante na minha formação como ser humano e com quem eu sou na minha prática. Então, foi um investimento que, a cada notícia que eu recebo da prosperidade, dos avanços que a sociedade dá, eu me sinto como parte dessa mais um grão de areia que ajudou a construir esses alicerces. E aí é o que eu digo, um bom alicerce faz com que a ponte chegue ao seu destino, a escada alcance ao céu. Não é Led Zeppelin, né? Starway to Heaven, mas vamos lá. Então, eu digo que eu cumpri com o meu papel e recebi, em troca de tudo isso, o conhecimento que tenho hoje. Ontem foi a cerimônia de homenagem à memória do mestre Wu, de 17 anos do falecimento dele. Aí foi essa novidade que o mestre Wagner anunciou ontem. Mais uma sincronicidade. Adorei quando você contou, quando você encontrou o seu, não sei qual mestre, você já teve bastante, lá no Rio de Janeiro, com a chave. O pai do Ken, foi o pai dele. Foi o pai dele. O pai dele. E depois ele falou, você pergunta muito, vai estudar com meu filho, ele que gosta de falar. E hoje você estuda chinês, fala chinês? Não, falo muito pouco, né?
mas compreendo bem, ainda continuo em contato com muitos professores, hoje muito mais voltando para a minha origem de prática da acupuntura, que foi iniciada com professores japoneses, e volto a esse encontro dessa prática mais ligada à cultura japonesa, porque dentro da minha compreensão tem essa sutileza que precisa-se para encontrar essa harmonia com a prática, né, que é tratar do sutil, do Qi, e ela foi aí que encontramos. Eu e Chen sempre buscamos as práticas que não nos tirássemos do caminho. E dentro dessa escola, né, que eu represento hoje, que é a escola Hari, né, que é uma subdivisão do Toyo-Hari, todos os professores do Toyo-Hari são compostos, ou a sociedade Hari, são compostos de membros do Toyo-Hari, tem essa prática de não inserção ou pouca inserção e essa resgate da prática espiritual junto com a prática da medicina chinesa. Então, a cada colocar de agulha é um processo meditativo. Respondeu, Nice? Ok. Alice quer perguntar. Sim, Alice, fique à vontade. Nem é perguntar, é só realmente agradecer ao Acácio, não é, pela disposição de estar compartilhando toda a sua história, que é maravilhosa, é realmente um grande exemplo, e agradecer muito, porque ultimamente eu tenho seguido muito todo o trabalho da Sociedade Taoísta, né? E ontem também acompanhei a celebração, né, que o mestre Canalonga realizou, e fiquei muito feliz de saber que o Canalonga agora está dando prosseguimento a esse trabalho todo maravilhoso da Sociedade Taoísta. Eu gosto muito de todo o trabalho que o mestre Shen realizou e que está sendo dado continuidade, né, através de todas as pessoas, e que você teve uma participação realmente muito importante. Então, só um agradecimento, gratidão, não é, pelo seu exemplo, por tudo aquilo que você tem realizado. Obrigado, Alice. Que bom saber, né? Como disse anteriormente, fico muito feliz a cada realização, a cada passo. No tal, a gente diz que o caminho é longo e solitário, mas eu digo assim, podemos nos juntar, porque sozinho a gente pode até correr mais rápido, mas juntos a gente consegue chegar mais longe. Então, por isso, a prática, a existência da sociedade é importante, né? E fico muito feliz que eles estejam ali fazendo, agregando, juntando, para que a gente consiga ir cada vez mais distante e cada vez mais pessoas encontrem o caminho. Falando no caminho, né, o Tao normalmente é traduzido como caminho. Eu digo que, como dizia Mestre Ma, não basta saber o caminho que leva para São Paulo. Se você não se dispor a caminhar, você jamais vai chegar a São Paulo. Então, ele dizia que o Tao ele se compõe em 3 elementos: o caminho, o caminhar e o caminhante. Porque também, se não tiver a pessoa se propondo, não vai acontecer. Então, a minha sugestão é: não esqueçam disso. Assim como o Tai Chi, não adianta eu ler, saber todas as histórias, as linhagens, quem foi, quem deixou de ser. Se eu não praticar, não vai acontecer. A transformação acontece novamente nessa movimentação triúnica, né? Sempre há um movimento triúnico acontecendo, né? O caminho, o caminhante e o caminhar. Então, proponho a todos os amigos que seguem o Tao, que seguem as artes do Tao, como Tai Chi, Qigong, meditação, que não deixem de praticar. E não importa, a meditação, o Tai Chi, é uma questão, às vezes, da percepção. É aquele sentimento que você tem quando você está praticando. Então, fechem os olhos,
respirem e sintam isso dentro de vocês. Não é para imaginar, mas sintam. É sensorial. E isso vai fazer você estar ali em movimento. Que era o que eu fazia quando estava doente, né? Não tinha movimento algum, mas eu tinha toda essa percepção. É o famoso Udi, né? É o movimento dentro da quietude. Então, quando o mestre Li Tongping, ou Li Tzu, né, escreve dentro do seu clássico, né, do Udi, ele fala justamente isso, né, de sempre estarmos em movimento. Nada nós estamos, né? Eu não sou sacerdote, eu estou sacerdote, eu estou como pai, eu estou como filho, eu estou como aluno, eu estou como chefe, né? A gente tem que ter essa flexibilidade para continuar seguindo, senão a gente fica preso, e quanto mais amarras, mais distante da realização. Mas obrigado pela sua presença e fico feliz de estar podendo contribuir com um pouco do meu conhecimento para incentivar e inspirar a vocês todos. Obrigado. Lembrando aqui, foi bem lembrado pela Violeta Sum, né, está aqui no chat, que nessa quarta-feira próxima, né, às 20h, o Tai Chi Sem Fronteiras vai estar trazendo a presença do mestre Wagner Canalonga, da Sociedade Taoísta de São Paulo, dentro da nossa rubrica Tai Chi e Ciência. Então, aqueles que puderem, venham, vai ser muito interessante. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Marcos, vai lá. Não, Alice, pode falar, Alice. Eu só gostaria de estar ressaltando o convite que o mestre Estevão né, falou do Wagner Canalonga, porque realmente ele tem assim uma capacidade de transmitir assim muito especial. Então vale a pena estar participando, que ele transmite muito bem todo esse conhecimento, né, que o mestre Shen também, né, tinha uma habilidade, uma sabedoria de transmitir, e por isso que realmente a gente tem pessoas especiais assim que estão seguindo esse caminho. Então, só agradecer mais uma vez a todos, não é? Desejar que haja muita luz sempre iluminando o caminho. Marcos. Obrigado, maravilha, Acácio. Ótima história e vida e conhecimentos. Eu queria te perguntar, Cássio, se, além da clínica, você está ensinando Tai Chi, Qigong, o que ensina? Está com turmas, seja virtual, seja presencial? Bom, vamos lá. Quanto ao Tai Chi, não estou ensinando o Tai Chi, né? Mas dou aula de Qigong, Qigong médico, né? Principalmente por causa da minha prática principal, que é a medicina oriental, e outros estilos de Qigong, né? Como o casamento do céu e da terra, o Qigong, o Jianzhuan, com um enfoque mais específico, Chan Se Gong, esse Kai He Qigong específico para problemas de ombro, porque hoje, com essa coisa de digitar muito, tá muita gente criando, então tem um Qigong específico para pescoço e ombro e parte superior dos ombros, das costas, né? E fora isso, esses Qigongs mais profundos que ligam a meditação ao movimento. Atualmente estão todos sendo online, porque por questões óbvias de não podermos estar no presencial. Mas, quem sabe, no futuro a gente encontre aí, né, divida ali um espaço no Jardim Botânico com o professor Estevão, né? Que é bem grande o espaço e aberto, e proporcionar a todos também poderem vir praticar junto. Obrigado, muito obrigado. Obrigado você por perguntar. Acho que tem a Irene que levantou a mão ali, Estevão. Isso, Irene. Estão Irene, me ouvindo? Estamos, mas não... Mas
vocês têm, em vez da minha face, vocês têm uma imagem linda aí que eu botei, porque eu conectei aqui com o celular e eu não estou querendo mexer, parece que a minha câmera está virada, mas não tem importância. Eu vou falar assim mesmo, tudo bem? Cássio? Tá tudo ótimo, Irene. Eu até Ótimo. gostaria de aparecer, porque eu vou te procurar um dia, eu sempre quis te conhecer. Eu sou aluna há muito tempo do mestre Estevam, praticante de Tai Chi, de Qigong, assim, completamente apaixonada, né? E eu tenho assim uma afinidade espiritual com algumas partes do taoísmo, né? Algumas eu realmente não tenho assim uma, digamos, uma filiação a nenhuma religião ou filosofia espiritual integralmente, né? Mas desde nascença muito conectada aí com a espiritualidade ocidental, oriental, né? Tive na China, tive na Índia muitas vezes, trabalhando como pesquisadora. Sou pesquisadora social, trabalho com população infantil e juvenil nas situações mais graves de violência e marginalidade. E o Tai Chi, para mim, o Qigong sempre foram um caminho para manter o meu equilíbrio diante de tanta crueldade que perpassa a vida das pessoas com quem eu trabalho, principalmente as crianças e as crianças pequenas. Então, a minha pergunta para você, assim, primeiro dizer que eu cheguei no final, vou ouvir a gravação, não pude entrar antes, porque eu queria muito, e queria parabenizar, sim, esses diálogos do Tai Chi Sem Fronteiras maravilhosos. A minha pergunta para você é o seguinte: eu pratico meditação de várias formas, e até aquelas que eu lembro de não sei de que tempos passados, mas eu tenho lido o The Secrets of the Golden Flower, e ali existe todo um ensinamento, né? Aquelas práticas que são bastante antigas, e alguma coisa que me calou fundo no coração, algumas, né? Porque são traduções e traduções, muitos e muitos anos, mas tem alguns ensinamentos muito interessantes. Não sei se você poderia comentar o que você acha da meditação assim inspirada no taoísmo. Bom, é uma pergunta bem longa essa, hein, para se responder. Mas vamos tentar ser extremamente objetivos. Também tive essa oportunidade de ter vivências outras fora a sociedade taoísta. Inclusive, uma das pessoas que eu não posso deixar de mencionar foi importante nessa questão da espiritualidade, chama Prabhasankar. Prabhasankar é o mestre criador da Ananda Marga. Foi um dos mestres que mais me inspirou na busca da espiritualidade. Quando tive inúmeras vezes com ele, de contato pessoal, porque ele adorava doce de leite, eu fazia toda semana para seduzi-lo, só para ter uns 5 minutos com ele. E, inclusive, fui professor de yoga, até porque a metodologia dele só são umas 10 ou 12 posturas só, e todas muito simples, né? Não precisa daquele contorcionismo todo, e foi muito legal. E ele sempre me falava, né, Cássio, eu vou ser seu mestre o quanto tempo você quiser. Eu tirei todas as iniciações possíveis que era permitida para um leigo não sacerdote. Mas seu caminho não é aqui, é no Extremo Oriente. Ele já me apontava o tal sem nenhum conflito. Então, eu digo assim, todos os caminhos de práticas meditativas, o objetivo dele é que eles façam essa fusão desses 3 tesouros e que ocorra a transformação, que a gente seja capaz de não se apegar nem sequer à busca da iluminação, não ter apego a nada. Com isso, a gente vai transpor
todas as barreiras, inclusive da dor e do sofrimento. Isso que é o laço que nos prende a esse ciclo da transmigração, que é como é visto no taoísmo. No taoísmo, a gente diz que temos um conceito de 3 mundos. O mundo da forma, que é esse que todos nós conhecemos, né? O mundo da não forma e o mundo do desejo. O mundo da não forma foi um pouco que a gente enfrentou no início, que o Zon não entrava, aquelas energias que parece que não quer que a palavra, que a mensagem vá e siga, que a gente chama as influências dos gueis, né? São essas energias desses espíritos que ficam vagando por sua passagem e que tipo, Cássio é legal, o Estevam é bacana, vou colar nele. E, às vezes, até para ajudar, mas acaba nos atrapalhando. Por isso, no taoísmo, a gente tem o caminho da lei, né? O Fu Fa. O Fu Fa é justamente para fazer essas limpezas, essas desobsessões, essas proteções, para que você siga dentro do seu caminho da busca da alquimia, dessa transformação. A meditação ela é válida para todos os aspectos. Não importa qual o veículo que você use, ele sempre vai usar um veículo dos métodos sensoriais, ou pela música, ou pelo cheiro, ou pela visão, né, pelas mandalas que você impulsiona E no tal a gente diz na contemplação do sopro, já que é o sopro que está aqui no meio, que intermedia o Shen e o Jin. Toda vez que nós concentramos e deixamos em simplesmente contemplar e suavizar, fazendo com que ele circule, ele automaticamente vai nos impulsionar a um novo passo. No taoísmo, a gente tem uma chave de alquimia. Ou você tem um mestre para revelá-la, ou você chega a um momento que você é apresentado a ela. Mas ela é só uma chave. Ela é o início de uma nova jornada. E é a partir dessa chave, quando você abre, que se abre todas essas possibilidades. Dentro dos estudos clássicos taoístas, a gente diz que essa chave, tanto para a alquimia como para a medicina, chama-se Yi Jin, né? É aquela do não julgar nem o sim, nem o não, nem o bom, nem o ruim, mas que a gente encontre a naturalidade, a simplicidade, a forma fácil de se unir com essas questões. Então, a meditação é a grande prática, independente do método que você use. Se você encontra essa forma de se reencontrar, e a gente diz que é o caminho do retorno. É retornar, ao invés de se expandir, você se recolhe, você se nutre, e a expansão e tudo mais acontece naturalmente. Então, o clássico que você mencionou é, inclusive, o clássico inspirador da psicanálise, né? O Jung, quando começou e criou os arquétipos, ele criou baseado nesse clássico, né? Onde ele teve essa análise mais profunda e de criar esses estereótipos, né? Todos esses arquétipos, que são, em parte, todas essas possibilidades de análise que o Yi Jin pode te oferecer. Então, eu tenho uma depressão, mas podem ter 64 formas diferentes de se expressar. Qual delas é melhor? Depende do momento, da hora, do dia, do local. É uma confluência de vários elementos, né? Aí, para isso, você precisa de um bom feng shui, que vai te ajudar a estar no lugar propício. Mas se não tem problema. Você sabe o seu Ba Zi ou o seu Ci Wei Dou Su, né? Que são 2 formas de análise da astrologia, em saber quais os elementos. Eu vou saber que aqui é o local, essa direção que me serve para nutrir a parte espiritual. Aqui é a minha de estudo, aqui é a minha parte financeira. Então, se eu tenho essas análises, ótimo. E se eu quero juntar tudo isso, tem uma coisa chamada Qi Mendong Jia, né? Que é uma técnica de juntar todos esses elementos. Mas se você não tem nada disso, é como diz Lao Tzu, você não precisa sair das 4 paredes para encontrar a quietude do pico do Himalaia.
né? Você se fecha, se introverte e encontra essa luminosidade. Como o Buda bem dizia, né? É dentro do charco, é dentro daquela lama, daquela água impura que nasce o símbolo da pureza, que é o lótus. Por isso eu tenho uma flor de lótus em todas as suas desenvolturas, desde o botão até o desabrochar, para sempre me inspirar, que não importa o meio ou o local que você tem, se você se nutre do elemento correto, você vai encontrar, é buscar dentro de tudo e de todos essa parte saudável, essa parte que é inerente a todos nós. Então, continue na sua prática. Não deixe de praticar. Muito bom. Respondeu, Irene? Super obrigada, respondeu sim, eu estou totalmente de acordo, né? Mas as buscas dentro da gente, elas são constantes. Então, ler essa diversidade de fontes é uma coisa maravilhosa. Muito obrigada, Cássio. Obrigada, Estevam. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Estamos já chegando às 2 horas de transmissão, de gravação, né? Então, eu queria ceder para mais uma última pergunta. Alguém deseja se manifestar? Levante a mão, abra seu microfone, abra sua câmera. Deixa eu só perguntar, Estevam, para o Acácio, ele citou Pravasankar, como é que escreve? Eu fiquei curiosa, Acácio. Eu mando para você. Eu vou... Bom, está aí o meu contato, mas se você quiser me mandar um zap também... Eu gostaria, mas como é que eu te acho? Vamos lá, então, anota aí. 9 8696 9836. 21, né? 21. Né? Isso. 986. Então, qualquer um que queira continuar a conversa, informações e tudo mais, eu terei o maior prazer em responder, se souber, claro, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá, Cássio. Quero propor que a gente encerre essa nossa entrevista fazendo essa busca da harmonia, né? De promover esse equilíbrio através da sonoridade do cobre, né? Para estimular esse elemento humano dentro da gente e fortalecer essa barreira intermente, né? Que vai combater não só as toxicidades, as desarmonias, os estresses e a destoxificação. Então, quando nós tocamos os instrumentos taoístas, não são simplesmente por estarem ali. Eles geram toda essa barreira que a gente tem e eu iria deixar isso como um presente para fortalecer a todos que participaram aqui, estarem melhor protegidos contra essa adversidade que estamos tendo que viver, que é o Covid. Isso se os nossos organizadores concordarem. Essa prática ela é dito o desacelerar da nossa respiração, já que ela é a chave para o encontro do Qi, do Qigong, né, do Tai Chi. Todos eles trabalham com essa mobilização do Qi. Então, a batida e essa vibração nada mais é do que a reprodução do mantra. Eu nunca fui muito bom de mantra, né? Guardar aqueles mantras todos, né? Como ou de Domo, são 6, 7 páginas de mudra. A gente faz o mudra do universo, que é o som do universo, que é o Om, A, U, A, O, U, né? Que é o A expansão para todas as direções e estimula o fígado, o que vai
trazer tudo de volta para você, né? Você vai ao extremo do universo e volta trazendo todas essas inspirações, todas essas influências, e o que é o guardar de todas essas energias. Então, por exemplo, se estivermos num lugar com muito frio, a gente vai fazer o A mais longo, porque a gente vai promover calor e expandir a nossa energia yang. Se está mais quente, a gente vai fazer mais A, O, mais longo, porque ele vai nutrir e resfriar e vai fazer com que a gente sinta menos calor. E o juntar todas essas experiências de se doar e de receber dentro da gente. Então, o A, O, U. O U é tá? O A, abrir bem a boca mesmo, né? O... E aí a gente vai usar um pouco do Qigong, né? O Qigong da integração do céu e da terra, né? Então, vai subir. Porque quando a gente sacode, a gente tira o excesso de energia do Tantien inferior. Então, elimina o medo, a insegurança que está sendo gerada por esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente primeiro vai fazer introspectivo, né, só tocar, e depois vamos fazer com o movimento. Então, vai ser um toque, 2 toques, 3 toques. E aí a gente começa o... E aqui vai ter a queda da pérola do céu na terra. Isso significa a energia vai baixando do céu até a nossa semente. Então, vai ser isso. Acácio, perdemos o seu som. Acho que ele também não está me escutando. Cássio, não estamos ouvindo. Inspira.
Mais uma vez, obrigado a todos. Se não tiverem perguntas, agradeço a presença de todos nesse domingo e me ponho à disposição para responder qualquer questão que ajudem os meus irmãos a seguirem no caminho do tal. Mais uma vez, obrigado aos organizadores pelo incentivo e inspiração desse grupo maravilhoso. Estevão, Chan e Marcos. Eu que agradeço a presença de todos também. Foi um privilégio ter esse meu amigo, meu colega, meu irmão de prática de Tai Chi aqui conosco, compartilhando, ter todos vocês aqui, porque, na verdade, apesar da distância, estamos todos vivendo o mesmo momento presente, aqui nosso Ti está unido, né? Através das redes elétricas, eletrônicas, digitais. Apesar de tudo, o nosso Ti atravessa isso tudo e nos une numa intenção, num espírito, através de todos vocês. Muito obrigado. Meu querido Acácio, um bom domingo para todos. Essa gravação vai ser daqui a mais ou menos, né, o Marcos, mais ou menos uma 2 horas deve estar no YouTube, né? E aí vocês só entram no canal do Tai Chi Sem Fronteiras e vão poder, então, assistir de novo, compartilhar, né? E aguardamos também a presença de todos na quarta-feira. E, para que vocês também saibam, o Acácio deve fazer parte, aí sim, uma prática, ele vai orientar uma prática no nosso próximo festival de verão, que vai ser lá para janeiro, dezembro. Ele já está pré-convidado, então não vamos perder o contato com o Acácio. Acácio, nós temos um chat aqui do lado, dentro do Zoom. No chat, se você puder botar o seu WhatsApp, que aí todo mundo tem o acesso, né, do seu WhatsApp, do seu contato, né? E também podem manter o contato com a Acácio. Muito obrigado, obrigado a todos. Mas, meu contato é muito fácil para encontrar, é acaciosuzuki, tudo junto, .com.br. Lá tem todas as minhas informações, entrevistas, dicas de saúde, medicina oriental, Qigong, Tai Chi, está tudo lá de graça, disponível para todo mundo. Tudo junto, não tem www, acaciosuzuki.com.br. Mas eu vou escrever aqui no chat o meu zap para vocês. Tá bom? Senão, se eu for escrever agora, vai sair a minha imagem. Mas eu já escrevo aí para vocês. Tá bom. Tá ok. Muito obrigado a todos. Um bom domingo. Tai Chi Sem Fronteiras agradece a sua presença. E estejamos todos juntos no Tao e no Tai Chi. Maravilha! Obrigado, Estevão. Obrigado a todos. Um bom domingo. Vou entrar aqui no chat para escrever, hein?